Num Brasil de juros altos e economia em baixa, investidores avaliam opção para tentar vencer a inflação e fazer o dinheiro render em 2015. É terça-feira de carnaval, mas para muitos a data representa a verdadeira véspera de ano novo. Amanhã é hora de pensar em colocar a vida em dia, inclusive a financeira. Com a economia em baixa e a inflação em alta, não está sobrando dinheiro. A gente tem que dar uma apertadinha aí, né? Não gastar muito com besteira, né? Para poder economizar um pouco aí. Tá bem complicado guardar algum dinheiro. Você tem que se programar bastante. Mesmo com dificuldade, quando sobra um dinheirinho, a opção do brasileiro para poupar costuma ser a mais conservadora possível. A velha e boa caderneta de poupança. Só que em janeiro deste ano, ela rendeu menos da metade da inflação. O IPCA, o índice oficial da inflação, ficou em 1,24% e a caderneta de poupança rendeu 0,59%. A expectativa é que a tendência se mantenha, já que o mercado projeta uma inflação de 7,15%, acima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central. O investidor deve buscar aplicações mais rentáveis, principalmente as vinculadas às taxas de juros. Para segurar a inflação, o Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, para 12,25% ao ano. O dólar também se apresenta como opção. No começo do mês, a moeda americana ultrapassou a casa de R$ 2,80. É a maior alta em 10 anos. Mas mesmo rendendo menos, a poupança tem duas vantagens. É livre de impostos e o dinheiro pode ser resgatado a qualquer momento. Rafael tem dinheiro aplicado na poupança e não pretende mexer. A poupança, por exemplo, ela tem liquidez imediata. O cara vai lá e resgata a hora que ele quiser. O fundo de investimento tem um pouquinho de restrição, né? Boa noite, Saldiva, Troster. Tudo bem? Qual a melhor opção de investimento hoje? Bom, eu acho que não existe assim uma melhor opção, né? Quer dizer, depende assim liquidez, como o Ricardo levantou muito bem, depende de risco, né? E o retorno que ele abordou na matéria. Tem algumas coisas. Se você não entende do negócio, não faz. Você entendendo, risco, por exemplo, da poupança é zero. Ele é garantido até 250 mil. Quer dizer, mesmo se o banco onde você depositar e quebrar, até 250 mil o FGC garante da hora. Então, é muito bom. Segundo, a gente não tem que olhar mês a mês. Quer dizer, num período de 1 mês, 2 meses, você pode perder. Na média, a poupança vai render 6 e pouco, a inflação vai ser 7 e pouco, então o valor real vai perder 1%, né? Outras aplicações, como, por exemplo, Bolsa de Valores, ele falou em fundos de renda fixa na matéria, CDBs, você pode usar também títulos vinculados ao Tesouro, assim, vinculados à inflação. A minha recomendação, entenda bem como cada um deles funciona, quais são os riscos, as restrições de liquidez para depois investir, sabe? Ouvir conselho, o gerente fala, investe nisso, aplica naquilo, é o jeito certo de perder dinheiro. Sobre a poupança, a Patrícia de São Paulo, ela está dizendo que está correndo um boato que vão confiscar a poupança, né? Isso já aconteceu uma vez, então essa preocupação vem. Esse boato já teria chegado ao governo que vai investigar aí essa notícia. O quanto essa preocupação é real? Não existe essa preocupação. Não existe, assim, a dinâmica de quando isso aconteceu, foi quando o Collor subiu na presidência, você tinha uma dinâmica de dívida pública totalmente insustentável. Então, você tinha que fazer alguma coisa. Todo mundo fala o que perdeu com o plano Collor. Também tem que ver o que ganhou. Se ele não tivesse feito aquilo, as perdas teriam sido muito maiores para todos. Foi uma medida desesperada, podia ter feito outra medida draconiana assim, mas você corre esse risco. O que acontece? Você tem o setor real da economia e o setor financeiro. Se o setor financeiro começa a crescer muito rápido, não dá. Quer dizer, é crise como aconteceu na Europa, é crise como aconteceu nos Estados Unidos, né? Essa dinâmica não é das melhores no Brasil, mas ainda é controlável. Os jovens estão poupando mais, Saúde? Você percebe essa preocupação entre os seus alunos? Eu acho que sim, Anderson, mas eu pediria para um pouco de misericórdia sua e dos telespectadores, porque a Fundação Poeta Anchieta me coloca para discutir temas. E nesse caso peculiar, ao longo da minha vida, eu nunca tive dinheiro para poupar.
Então, o meu desconhecimento nisso é zero. Por isso que eu preferia que o telespectador não acreditasse em nada do que eu falei nesse assunto e passasse a confiar no que o professor Troster conhece, porque ele conhece muito bem sobre o tema. Para quem quer poupar, como disse lá o entrevistado na reportagem, pensando já no filho que nasceu, né, Troster? Bom, primeiro, poupança é um bom investimento. Segundo, eu posso contar uma história pessoal? Assim, a melhor aula que eu tive de economia, que eu tinha doutorado, já escrevi muito sobre o tema, tudo, e eu fui subir o Pico da Neblina, que é a montanha mais alta do Brasil, né? Aí, quando eu estava descendo, cruzei com um garimpeiro. Aí eu falei, bom, já que eu fui embora de casa, fiquei 2 semanas no meio do mato, eu quis comprar uma pepita de ouro dele. Aí, valores mais ou menos, como bom economista, falei, quanto que você quer pela pepita? Imagina, ele falou 300. Aí você sempre tem que deixar o outro falar primeiro o preço. Eu falei, te dou 150. Bom, nós fomos negociando, eu cheguei em 200, ele 250, empacou, pronto, não deu. Aí, nós ficamos mais 4 dias andando no mato, dormimos uma noite numa aldeia Yanomami e tudo. Aí, no último dia que a gente ia jantar junto, eu falei... Foi ganhando confiança, né? Não. Eu falei, pô, muita mesquinhez minha. Quer dizer, para mim, R$300 não é tanto dinheiro assim. Quer dizer, nem os 250, eu vou dar os 300 originais. E pus no bolso. Aí, cheguei no restaurante lá e falei para ele, olha, cara, as coisas vão ser do meu jeito. Pus a mão assim no ombro dele. Falei, negativo, do meu. E me deu a pepita de presente. Então, às vezes, isso mostra, às vezes, o valor do dinheiro. Quer dizer, a gente tem que pensar um pouquinho mais só em poupar, gastar. Quer dizer, como é que a gente gasta? Se a gente tem um filho, investimento em educação. Às vezes, sabe, pensar bem, saúde financeira. Os valores mudam também.